Se você pudesse descrever Deus em uma palavra, quem é Deus para você? Amigo. Cristo. Amigo, Cristo, Criador, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Pantocratos, Todo-Poderoso. Quem é Deus para você? E aí? Olha, todos nós aqui estamos numa igreja, certo? Estamos reunidos aqui numa igreja. E Deus pra gente é uma palavra comum. É uma palavra que a gente usa à torta e à direita. Uma pessoa vai botar uma roupa mais justa e ela fala assim, em nome de Jesus, essa roupa tem que caber. Ela vai fechar um contrato difícil, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Deus, Jesus, Espírito Santo. Como a Viva não é uma igreja pentecostal, a gente não fala muito de Espírito Santo no sentido pentecostal da coisa, né? Mas Deus é uma palavra muito forte na nossa cultura. O nosso país, ele não é só colonizado por portugueses católicos, mas ele também se desenvolveu dentro de uma cultura cristã muito forte, muito poderosa. Não é à toa que na França, em Paris, o grande monumento é a Torre Eiffel. Nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. No Brasil, qual é o grande monumento que a gente tem? O Cristo Redentor. E isso é uma marca muito importante, porque tudo está permeado de cultura religiosa aqui. Então as pessoas falam em nome de Deus para qualquer coisa, para tudo. Época de eleição. No Brasil de hoje, em que mais de 80% da população se declara cristã, político tem que usar Deus como um capital de angariar novos votantes, porque não tem como ser diferente num Brasil como o nosso. Então políticos usam Deus. Se precisar ir a culto, vai. Se precisar ajoelhar, ajoelha. Se precisar participar, faz tudo em nome de Deus. Religiosos, sejam qual for, católicos, judeus, islâmicos, hindus, Deus é um nome que faz parte da história da humanidade. A máfia, bandidos, criminosos, mafiosos, também usam Deus. Eu fiquei muito chocado quando eu vi aquela série, não sei se vocês já viram, eu acho que é Narcos, do Pablo Escobar. É Narcos? É esse o nome? É Narcos, né? Então, essa série é muito louco porque tem um momento em que o Pablo Escobar, sendo quem é, se reúne com a família para uma oração, para agradecer a Deus. Não sei. Eu falo, cara, isso é muito impressionante, né? Então, em nome de Deus, a gente alimenta quem está com fome e em nome de Deus a gente promove guerra. Em nome da mesma palavra, Deus, eu levo comida ao faminto, e em nome de Deus eu promovo o maior genocídio, a maior guerra da história. Isso é muito louco porque Deus é uma palavra extremamente volátil. O que significa essa palavra? Pra gente, pode significar tudo ou nada. Numa palavra em que tudo cabe, ela não significa nada. Ela é um grande vazio que eu coloco ali o que eu quiser. Deus é uma palavra vazia. Então, quando nós falamos de Deus, nós cristãos, nós aqui na Viva, nós aqui na nossa comunidade, eu preciso dizer para você que a maneira como você enxerga essa palavra muda tudo na sua vida. A nossa visão de Deus molda a nossa visão de mundo. Quando eu era criança, tinha um filme, não sei quantos aqui conhecem, chamado Deixados para Trás. Olha o nome do filme. Deixados para Trás 1, 2 e 3. Meu irmão, eu vi aquele negócio e eu imaginava o seguinte, Jesus está voltando a qualquer momento. E teve um dia que eu tive um sonho. Olha o sonho maluco, né? Eu estava dormindo, eu estava na vila que eu morava lá em Realengo ainda. E aí no sonho, eu estava quase subindo, cheguei a subir, de repente voltei. Eu falei, não acredito, acordei com medo. Falei, tá vendo? Eu não tô salvo ainda, porque Jesus estava quase me levando, eu fiz alguma coisa que eu voltei. Essa noção de Deus deixa a gente muito atemorizado, com medo.
Ou, por exemplo, às vezes quem nasceu numa igreja mais rígida assim, tinha aquela noção, né? Cuidado com o que você está fazendo, porque Deus está te olhando. Cuidado. Cuidado onde você toca, cuidado até com o que você pensa. Daí um monte de neurótico obsessivo na igreja, né? Porque, obviamente, quando você fecha a capacidade criativa de pensamento, você fica muito rígido, né? Muito obsessivo. Então, Deus está em tudo. Deus está na boca da minha mãe, que não frequenta a igreja. Deus está na boca do ateu, que discute sobre Deus. Deus está na boca do evangélico, do padre, do católico. Mas, quando nós somos seguidores de Jesus Cristo, quando nós lemos a Bíblia a partir de Cristo, quando nós começamos a nossa leitura bíblica a partir, por exemplo, dos evangelhos, olhando para Jesus e dizendo: quem é Deus para mim? E eu digo: Jesus Cristo é a imagem de Deus para mim. A minha compreensão de Deus muda. Por quê? Como eu disse, em Deus cabe qualquer coisa, mas em Cristo não. Na palavra Deus cabe tudo, em Cristo não. Por que não? Porque ele encarnou. O fato de Jesus Cristo ter vindo e nós olharmos para ele como nosso Deus, eu tenho limites. Quais são os limites? A própria história de Jesus. Eu sei o que Jesus fez, o que ele não fez. Eu sei o que ele permitiu, o que ele não permitiu. Eu sei com quem ele conviveu e com quem ele não conviveu. Deus, para nós, está limitado na pessoa de Jesus. Então, a nossa visão de Deus, podemos dizer, nasce das Escrituras. Porém, são as Escrituras mediadas pela pessoa de Jesus. A história bíblica é uma história em que homens e mulheres tiveram uma relação com Deus e foram relatando, depois escrevendo, depois colocando isso no papel. Mas o ápice dessa história, que ilumina tudo, é a pessoa de Cristo. Isso, desde o nascimento da igreja, é dito assim. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses, por exemplo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma realidade concreta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu tenho figuras que mediam a relação com Deus, até porque não era todo mundo que se relacionava com Deus. Era Moisés, mas o Joãozinho, que estava lá nas tribos de Israel, ele não conta a história do relacionamento dele com Deus. Moisés é o mediador, Elias, Eliseu, Davi, os grandes nomes. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos uma realidade muito concreta do relacionamento com Deus. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso explicar esse negócio, né? Deixa eu explicar assim, ó. Quando esse ano eu tive a felicidade de ir para Nova York, que era um lugar que eu sempre, adorava. Eu acho que por conta do meu imaginário, não sei aqui, quem talvez nasceu na década de 80, 90, tinha muitos filmes em Nova York, Tartaruga Ninja, por exemplo, que eu adorava quando era criança, Batman, era tudo lá, né? O fim do mundo era lá. Se o alienígena chegasse no planeta Terra, chegava em Nova York. Então tinha que chegar lá. Então, na minha cabeça, no meu imaginário, Nova York era o ápice do mundo, né? Óbvio, a cultura americana influencia nisso pra caramba. Mas eu falava assim, caramba, muito legal, assistir um monte de vídeo, né? Quando tu vai viajar, tu fica assistindo vídeo no YouTube pra ver qual lugar tu vai, não sei o quê. Aí, minha expectativa. Mas quando você chega no lugar, o lugar tem cheiro, o lugar tem pessoas, o lugar é caótico, pegar metrô naquele lugar é a coisa mais horrenda do planeta Terra, tu não entende nada. Não tem, felizmente, mas o Mestre Splinter tem bastante, vários. No metrô, no parque, vi alguns, né? Então, assim, é outra realidade. Uma coisa é o mundo das ideias, idealizado, daquilo que eu estou imaginando. Outra coisa é a realidade concreta. Então, o Deus que se revela em Jesus Cristo, ele é um Deus concreto. Tem chão, tem cheiro, tem contato, pessoas tocaram nele, comeram com ele, andaram com ele, sentaram à mesa com ele. Com quem que ele conversou? Com quem que ele falou? Com quem que ele deixou de falar? Quem ele era? Nós temos uma realidade muito concreta.
Então, o Deus do Antigo Testamento, para fazer uma divisão aqui, ele está naquilo que o Mircea Eliade, que é um sociólogo da religião, fala que ele está no lugar luminoso, na nuvem. A ideia de luminoso, a ideia de na nuvem. Um lugar abstrato, que você não tem concretude. O Deus revelado em Cristo, ele nasce de uma menina da Galileia, que provavelmente tinha por volta de 14 anos de idade. Ele tem lugar histórico, nasceu no território de Israel, teve que fugir para o Egito. Ele volta para Israel. Provavelmente a gente sabe que o pai dele, José, que resolve assumir a Cristo, a Jesus, ele provavelmente morreu enquanto Jesus era adolescente. Por que a gente sabe disso? Porque Jesus teve que assumir a profissão do pai de carpinteiro. Então, como filho mais velho, provavelmente teve que assumir muita coisa da família, da casa, pagar as contas. Então, Jesus, ele não é uma ideia, ele é uma realidade muito concreta. Quando nós falamos de Deus, olhando para a pessoa de Jesus, nós temos uma coisa maravilhosa. E aí que entra a grande questão, e eu vou ler com você como que a Bíblia apresenta essa história de Jesus no Evangelho de Mateus. Eu quero ler esse texto com vocês. Não sei aqui quem já leu a Bíblia toda. Alguém já leu a Bíblia toda? Uma vez assim? Tu já leu? Então, assim, nós temos algumas pessoas. Você sabe que quando chega lá para Crônicas, que você tem que ler genealogia, fulano, filho de ciclano, fala, meu Deus, que monte de nome esquisito. Tu acha isso aqui nem devia estar na Bíblia, mas é importante. E a história de Jesus em Mateus começa com o quê? Com uma genealogia. E olha só como é que funciona essa história. Ó. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e descendente de Abraão. É claro, o Mateus aqui, o evangelista, que está escrevendo a história de Jesus, identifica Jesus com os dois maiores nomes da tradição de Israel. Abraão, que é o pai do povo de Israel, e o Davi, que é de quem, segundo as profecias, viria o Cristo, o ungido de Deus para a história, né? Começa a história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Foi assim que Jesus, o Cristo, nasceu. Você vai dizer assim, Herbert, que monte de nome é esse? Para que a gente está lendo isso? É de se esperar que na história de uma figura importante, você encontre personalidades, nomes de muita relevância na história. Nomes importantes, nomes famosos e de pessoas muito incríveis. Você olha para a história de Jesus e você imagina uma sucessão de santos, homens e mulheres de Deus.
Se você não conhece essa história, mas se você sabe quem são os personagens dessa história, você vai encontrar Jacó, que é uma pessoa complicada, que a Bíblia dá para ele o título de traiçoeiro, enganador. O santo Jacó foi aquele que, junto com a mãe, resolveram enganar o irmão, Jacó. Você vai dizer, o maior patriarca de Israel. Pois é, desse homem aqui que nasce o povo de Israel. A palavra Israel vem desse cara chamado Jacó, que ele teve um encontro com Deus e mudou o nome dele. Você pensa, o santo Jacó. Ou, por exemplo, você tem uma figura aqui que você vai dizer o seguinte, a santa Raabe. Raabe era uma prostituta. E você vai encontrar pessoas, por exemplo, como Salomão, que é filho de Davi com Betseba. Você vai falar, nossa, que casamento lindo teve os dois, que história magnífica. E o que a Bíblia conta é que, na realidade, Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer, para ele ficar com a mulher do cara. A genealogia de Jesus não é uma história de homens e mulheres perfeitos. Pelo contrário, é de gente como a gente. E aí você olha para essa história toda e reconhece uma coisa magnífica. Deus resolve entrar na história pelo útero, digamos assim, de gente complicada como eu e você. Gente cuja história não é digna de ser retratado no livro dos grandes heróis. É gente cuja história tem uma série de erros, fracassos, medos, inseguranças, uma série de questões que você, quando olha para a história, fala assim, é gente como eu, gente como a gente. E por quê? Por que Deus não resolveu entrar na história do mundo a partir de uma linhagem pura, de uma linhagem sem erros, sem defeitos, sem conflitos, sem humanidade? Porque a gente adora uma história de grandes heróis que dizem pra gente o seguinte, tá vendo? Essa pessoa aqui conquistou do ponto A ao ponto B, olha que grande história ela construiu. As grandes narrativas vendem muito. É muito louco, por exemplo, eu não sou muito fã de desenho, de quadrinho assim, mas eu ouvi um cara falando que quando os filmes apresentam os heróis um pouco mais fragilizados, mais humanos, as pessoas tendem a não gostar tanto. Eu falei assim, caramba, que loucura esse negócio. Porque realmente eu adoro que o herói seja herói, né? A gente gosta dessa história, dessa narrativa, né? A gente gosta de um final feliz, a gente gosta de uma história que tem um ápice assim no final, que todo mundo fica, ah, que lindo. Esse período de Natal que tem de filme natalino, que no final todo mundo sai chorando. Eu também, gente, eu adoro esses filmes de Natal bobo, meio engraçados assim. Mas é isso, a gente adora uma história com um grande final. E quando a gente olha para a vida de Jesus, você vê a história de gente extremamente complicada. E aí, quando eu estava pensando nisso, nós podemos pensar de um tempo para cá, na história da humanidade, a gente tem grandes marcadores que vão dizer o que você é e o que você não é. Tem gente que vai dizer, não, o ser humano é determinado pura e exclusivamente pela sua genética, uma visão geneticista da vida, né? Então você é aquilo que você está pré-condicionado a ser por conta da sua carga, da sua herança genética. Se seu pai, seu avô, sua avó teve isso, aquilo, então provavelmente você também vai ter. E fica todo mundo meio pré-determinado a certas pré-condições que a genética nos impõe. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas não é a verdade toda. Ou, por exemplo, uma visão social da vida, né? Como as grandes teorias do século XX vão determinar o sujeito a partir do seu entorno, a partir do seu contexto. É uma verdade? É uma verdade, mas também não é a verdade toda. Quantas pessoas que nascem em palácio morrem destruídos na vida, e quanta gente nasce em lugares extremamente precários e consegue construir uma vida muito boa, digna. Então, apesar de nós termos a questão social como um marcador muito forte, ela também não determina tudo na nossa vida. Ou, por exemplo, uma visão psicológica
que vai tentar enquadrar o sujeito dentro de certos aspectos de personalidade, da psique, dos seus entornos. E você vê comumente pessoas que nasceram em famílias onde a violência era muito praticada, onde o medo e uma série de coisas que trazem pavor emocional, e a pessoa se torna uma pessoa bela, bonita, e cuja vida se transforma a partir do caos, a partir do lugar de medo, de insegurança. Então é uma verdade, mas também não é a verdade toda. E eu gosto de pensar que a nossa história é uma história que nós podemos contar a partir da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é essa influência positiva de Deus para nos transformar o tempo todo, para nos modificar, para nos melhorar, para nos dar mais qualidade de vida, para nos dar mais potência de vida, de modo que a gente construa uma vida em que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer o seguinte: eu não sou o que eu já fui, eu não sou quem às vezes eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu vejo que eu estou sendo transformado. E isso é maravilhoso. Essa história de que a graça de Deus vai me acompanhando e me transformando, me orientando, é maravilhoso. A ação de Deus na nossa vida, ela nos melhora. E por que eu estou dizendo isso? Porque a história de Jacó, Judá e Tamar, uma história complicadíssima, Raabe, Davi e a mulher de Urias, Betseba, a história de Salomão. Salomão foi um rei que começou tendo tudo. Ele foi um rei que não viveu guerra, porque ele casou com a filha do faraó, então ninguém quer entrar em conflito naquele período com o Egito, que era uma potência. Mas Salomão, no final da vida, estava perdido de si mesmo. E atribuem o livro de Eclesiastes, por exemplo, a Salomão, e ele chega no final da vida dizendo que nada faz sentido, tudo é vaidade, nada significa nada. O Manassés, por exemplo, que foi um dos piores e mais perversos reis de Israel, segundo o que a Bíblia diz, e todos eles fazem parte da história de Jesus. Todos eles fazem parte da genealogia de Jesus. Às vezes, a gente encontra pessoas que gostariam muito que a sua história tivesse assim uma construção muito bela, nascer numa família muito incrível, muito pacífica, e fica sofrendo porque, vida, ó céus, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque que me faltou tanto na vida? Ao invés, talvez, de perceber que o ponto de partida da vida, ele muitas das vezes não é justo de nenhuma forma. O nosso ponto de partida, ele é o que é. E a gente não consegue mudar isso. O que a gente pode transformar, e isso faz parte da nossa capacidade, é aquilo que eu construo na minha própria história enquanto eu vivo na minha jornada. E quando a gente, então, voltando para Jesus, voltando para a face de Deus, quem Deus é, eu tenho que olhar e perceber que na história de Deus cabe a história de pessoas errantes, fracassadas, falidas, que nós chamaríamos de pecadores e pecadoras, moralmente erradas, infiéis, indignas, não eram justas, violentas, assassinas. E você vai dizer, tudo isso cabe em Deus? Pois é, sim. Sim. E por quê? Porque se nós quisermos olhar para Deus no rosto de Jesus, nós precisamos aprender algumas coisas sobre a graça de Deus. Não dá para você acreditar em Deus, olhar para Jesus e chegar a algumas conclusões. Por exemplo, quando eu olho para Deus revelado em Cristo no bebê, tipo Dante aqui, você imagina aquela população olhar para um bebê do tamanho do Dante, assim pequenininho, e falar, chegou o Salvador do mundo. Com toda a fragilidade que um bebê tem, com toda a necessidade de cuidado que um bebê tem e com toda a potência que um bebê tem. E as pessoas olham para o bebê e falam assim, Deus está aí. Quando nós olhamos para o rosto de Jesus nascido na manjedoura, eu aprendo que a graça de Deus é a capacidade de Deus nos suportar em nossa morte e pecado sem nos aniquilar, nos destruir, mas oferecendo perdão e salvação.
Deus sempre oferece perdão e salvação. Repito, Deus sempre oferece perdão e salvação. Como que o nosso mundo vive numa média assim? Causa e efeito. Aqui se faz, como a gente diz, aqui se paga. Meu irmão, se você errar, e se esse seu erro for o que socialmente nós odiamos, você vai virar como antigamente, não sei se vocês conheceram essa figura do Judas. Eu nasci numa vila, aí tu criava um boneco, amarrava ele no poste, aí colocava o nome de todo mundo que você tinha raiva e batia no Judas. Vocês já viram esse negócio? A nossa sociedade adora um Judas. A gente hoje chama de cancelamento, mas nós adoramos uma história de alguém que a gente repudia para a gente aniquilar, destruir e esmagar a reputação da pessoa. E dependendo do contexto que a pessoa viver, pior ainda. Só que quando a gente olha para a graça de Deus é capaz de perdoar e de nos salvar. Na eternidade, antes de Deus dizer haja luz, sabendo que o ser humano iria para longe dele, ele teve que dizer haja cruz. O primeiro ato de Deus na história da humanidade não foi nos criar. Foi criar um mundo para ser perdoado. Foi criar um mundo em estado de perdão, em estado de graça. Porque Deus, e o atributo mais importante de Deus é o quê? A misericórdia dele, a graça dele. Então não existe absolutamente nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que nos tire dessa condição da graça de Deus. A única coisa que pode destruir a nossa própria percepção da graça de Deus é o que a Bíblia chama de apostasia. Apostasia é o abandono completamente da influência da graça de Deus na nossa vida. E aí o que a gente tem são pessoas extremamente violentas e que produzem morte e atrocidade na história. Mas quando a graça de Deus está nos influenciando, ela é capaz de nos transformar. O problema é que a religião acredita muito na moral para transformar o ser humano. Alguém que fica meio que de maneira policialesca, não sei nem se existe essa palavra, controlando a vida das pessoas, fazendo microgestão da vida das pessoas, dizendo que ela pode, que ela não pode. E acha que isso é santificação. E acha que isso é santificar. Enquanto, na verdade, o processo que nós olhamos na Bíblia de santificação é a ação de Deus em nós. É a ação de Deus transformando o nosso coração. Quando a gente olha para Jesus e a história das pessoas de onde ele veio, nós vemos exatamente isso. Não é o passado que dá a condição digna para Jesus, mas é o fato de Deus resolver encarnar na história das pessoas que ele encarnou, é que restaura e nos dá uma nova compreensão de quem Deus é. Quando eu pego esse título Deus e tiro da realidade de Jesus, eu posso acreditar no que eu quiser. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, categorias gregas que foram importadas para dentro do cristianismo, apesar da Bíblia nunca ter usado essas categorias gregas, que era usado para os deuses gregos. Quando eu pego Deus, eu posso colocar nessa palavra qualquer coisa, cabe tudo. Mas quando eu olho para Jesus, não cabe tudo. Cabe graça, cabe redenção de histórias, cabe refazimento de vida. Cabe pessoas que não tinham nada a oferecer e por causa de Cristo ter entrado na história delas, muda tudo. Eu só estou falando delas aqui hoje exatamente porque Cristo entrou na história delas. Bom, isso me ensina mais uma coisa sobre a graça de Deus. Quando Deus resolve entrar na história de gente tão complicada como essas pessoas aqui e como a nossa, é como se Deus tivesse assim, ligado um megafone bem alto e potente para anunciar de uma vez por todas que não existe uma única história que ele não possa fazer parte. Não existe história de pessoas que Deus não possa fazer parte. A gente adora colocar uma catraca para Deus e um pedágio. Mas não existe nenhuma história que Deus não possa fazer parte. Se você hoje resolver olhar para o rosto de Jesus e dizer, esse é o meu Deus,
ele faz parte da sua história. Antes de Jesus nascer, Maria, José, tiveram que acolher ele, aceitar. Falar assim, nós vamos ser servos e vamos trazer para a história o Salvador do mundo. A gente pensa que Jesus nasceu somente há 2000 anos atrás. Mas ele pode nascer não de maneira literal, física, como há 2000 anos atrás, mas ele pode nascer em nossos corações e isso mudar a nossa história para sempre. Alguém pode dizer, Herbert, mas você está dizendo isso que você é da igreja desde sempre. Eu não nasci numa família cristã, não. Pelo contrário. Não nasci numa família cristã, não tive influência cristã. O que aconteceu foi uma conversão. Eu tive um encontro com Deus, eu comecei a me interessar profundamente por isso, comecei a ler a Bíblia de um jeito que eu queria conhecer e entender mais quem Deus era. À medida que eu ia amadurecendo, aprendendo, lendo, estudando, errando muito, acreditando nas maiores loucuras que eu já acreditei na minha adolescência. Ainda bem que tem adolescência pra gente fazer essas loucuras na vida. Graças a Deus. Agora dura até os 32, então tem o pessoal ainda que tem uma chancela. Uma chancela maior para viver as loucuras até os 32. Mas eu vivi isso tudo. E o que eu percebo é que essa influência de Deus na minha vida, à medida que eu ia me encontrando cada vez mais com Jesus, ela ia me transformando, ia transformando o meu olhar, minha percepção da realidade de mim mesmo. Porque tem gente que não é essa pessoa sádica com os outros, que fica esmagando reputação, falando mal, mas é consigo mesma. São aquelas pessoas que o menor erro para elas já é um mundo de acusações no seu coração. E isso também é um peso enorme. E nós precisamos também nos libertar disso por causa da influência do Evangelho na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Uma vez eu falei um negócio que um cara ficou revoltado comigo. Eu era mais novo também, eu era mais abusado nesse ponto. Hoje eu sou mais moderado, né? E eu falei assim, de outra maneira, mas eu falei assim, não tem um único pecado que eu cometa fora de Deus. E aí ele falou assim, que absurdo você falar isso, Deus é santo. Deus é todo santo, como é que você pode dizer que você comete pecado em Deus? Eu falei o seguinte, porque você acredita que Deus é alguém que está lá e santidade é chegar lá. Eu acredito que eu estou em Deus. Santidade não é em algum lugar. É eu ampliar minha consciência de quem Deus é. Paulo diz isso porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus é um grande oceano que eu estou inserido. Eu posso ter consciência disso ou não. Essa é a grande diferença. Quando eu ganho consciência de Deus, é o que eu chamo de conversão, novo nascimento, seja o que for. Mas isso é quem Deus é. Não existe nada que esteja fora de Deus, inclusive o pecado. Porque para Deus nos perdoar, ele teve que sustentar nele mesmo a capacidade de ter pessoas que fazem todo tipo de loucura e ainda assim ele não destruir elas. E nós somos absolutamente perdoados. Então não existe história que Deus não possa fazer parte. E a terceira e última coisa é que todos os determinismos de morte e vergonha, eles se encerram na vida de quem confia em Cristo Jesus. Se encerra. Eu não tenho mais medo do diabo. Hoje pela manhã eu acordei, dificilmente eu faço isso. Eu tinha que lavar uma louça. Eu botei um vídeo para assistir de um grande teólogo, pastor importante no Brasil, amigo. E eu ouvi ele falando muito do diabo. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse cara? E eu fiquei meio assustado, assim, né? E eu entendi no meio da fala dele, ele começou a falar de alguns conflitos que ele estava vivendo. Eu falei, bom, quando a gente está em conflito, a gente fala muito do diabo mesmo, né? Porque às vezes o nosso mundo interno fica meio ruim, né? Mas eu pensei, bom, em Cristo, pelo menos o que a Bíblia diz, é que o diabo já não tem poder nenhum sobre nós. Essa influência maligna não tem poder nenhum sobre nós. Em Cristo, nós estamos completamente perdoados de todos os nossos pecados. Do que eu cometi, do que eu vou cometer
e do que toda a humanidade vai cometer ainda. A religião criou um mecanismo ritualístico em que eu faço a confissão. A confissão, na cabeça de muita gente, é o meio pelo qual você errou, você confessa, aí então você é perdoado. Na verdade, não. A confissão pode te ajudar a ter consciência de uma mudança. Mas o seu ser perdoado não depende da sua confissão. Porque o que te perdoa não é a confissão, é o que Cristo fez. Se Cristo não tivesse feito nada, nenhuma confissão poderia te perdoar de nada. O que nos perdoa é o ato de Cristo na cruz. É isso que nos perdoa. A confissão pode te dar uma consciência. Aí você pode dizer, mas Herbert, na Bíblia está dizendo, confessem os vossos pecados uns aos outros para ser perdoados. Tiago, capítulo 5, verso 16, 17, 18 ali. Pois é, mas quando o Tiago fala isso, ele está dizendo no contexto comunitário, é basicamente o seguinte, olha, se você fez alguma coisa ruim contra alguém, confesse os pecados uns aos outros para que vocês se entendam e sejam perdoados, porque a igreja que Tiago está escrevendo na carta estava num conflito enorme. Chegava um rico na igreja, sente-se aqui, meu irmão, na frente, nos melhores lugares. Chegava um pobre na igreja, se esconda, bota ele lá dentro do banheiro. Esse era o pecado da igreja que Tiago está lidando. Um problema de comunicação, um falando mal do outro. Aí Tiago fala, obviamente, numa igreja como essa, confesse os vossos pecados uns aos outros, para que vocês cheguem em bom termo, né? Então, a nossa confissão também não nos perdoa, o que nos perdoa é Cristo Jesus. E isso tira de mim todo o peso do medo, da vergonha, da morte, porque em Cristo essas coisas todas se encerraram. Já que eu não tenho mais medo de nada, e não estou falando aqui de medos da vida real, tá tendo um assalto ali, eu não vou falar, eu não tenho medo de nada, pode vir. Não, eu vou me esconder, tá tendo tiro, eu vou entrar num lugar seguro. Eu não tô falando desse tipo de loucura não, tá, gente? Eu tô falando daquele medo existencial que a pessoa pode nutrir a partir de uma visão equivocada que ela tem de Deus. Eu tô dizendo daquele medo que tira a pessoa do lugar de segurança porque ela começa a ficar aterrorizada dizendo o que Deus está pensando de mim? O que Deus acha de mim? Entende? Esse medo de natureza emocional, teológica, existencial, ele se encerra em Cristo. Então hoje, é nossa primeira reflexão a respeito do Natal. Eu gostaria que você saísse daqui e encontrasse na pessoa de Jesus aquilo que você chama de Deus. Deus não é um nome próprio. Deus é um título que eu atribuo a quem eu quiser. Mas quando Deus ele está colocado na pessoa de Jesus, a sua relação com Deus muda. E a sua relação consigo mesmo, com o seu entorno, com as pessoas que estão ao seu redor, muda. Porque se Deus é gracioso, ele me convida a ser uma pessoa graciosa, perdoadora, pacífica, que é a coisa mais difícil da gente ser. Vamos falar a verdade? Coisa mais fácil a gente pegar a história de pessoas como essa. É porque na Bíblia tem um nome esquisito e ninguém vai usar. Tamar, Raabe, a gente pega, escangalha a reputação da pessoa. Mas em Cristo não. Em Cristo o nosso trabalho é sempre redimir, é sempre preservar, é sempre ver transformação na vida das pessoas. Esse é o nosso trabalho. Se você quer ter o trabalho de juiz, é outro campo. Se você quer ter o trabalho do advogado de acusação, é outro campo. Se você quer ter o trabalho do moralista, é outra coisa. No Evangelho, olhando para Jesus, o nosso trabalho é ver pessoas redimidas, restauradas e transformadas. A gente trabalha para isso. O restante é o restante. O trabalho do cristão é o mesmo trabalho de Deus no mundo. Por isso que olhem para Jesus, se encantem com Ele, leiam a história dele. Esse período de Natal é ótimo, escolhem um evangelho para ler, leia todo o evangelho e se encantem com a história de Jesus. Deixe que Jesus entre assim como uma luz dentro de você e comece a iluminar aqueles lugares de escuridão da sua alma. Sejam transformados por Jesus Cristo. Sejam parecidos com Ele. E isso vai mudar tudo. Deus é visto no rosto de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar e eu termino com a oração. Deus querido, obrigado pelo privilégio da gente poder ouvir, ler essa história, a sua palavra e, sobretudo, olhar para a pessoa de Jesus.
Nos ajude, Senhor, a viver uma vida em que reflita graça, perdão, misericórdia, bondade, tudo isso que Jesus se parece, tudo isso que Jesus é. Nós somos seguidores, somos pessoas que foram salvas por Ti, resgatadas por Ti. Então nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, nos dê uma ótima semana de trabalho, de final de ano, em família. Amém. Amém.